O Bolsonaro na pandemia, ele está sendo muito criticado, eu não sei qual que é a tua posição em 100%, sei várias delas, mas não sei 100% delas. O Bolsonaro fez uma coisa na pandemia que, na minha opinião, e eu nem gosto de dar muito a minha opinião aqui no programa, mas para te explicar o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não gostei da gestão dele na pandemia, acho que foi bem ruim. Foi bem sofrível. Ele se confundiu, arrumou muita polêmica que não precisava, falou muita bobagem que não precisava. Não tem que ficar com aquela porra daquela cloroquina na mão. Isso. E a parte que eu acho mais bizarra, e eu queria saber a tua opinião, é a seguinte, por que eu me gabo, Bolsonaro? Eu me gabo de colocar um ministério técnico. E aí não escuta o ministro. Aí o ministro vai a público e diz, na minha área, cloroquina não é pra fazer. Ele pega a cloroquina e vai na televisão. Isso. Aí ele troca o ministro e faz de novo. Isso. Mas isso, eu tenho uma resposta só em relação a esse caso específico que você traz, que o ministro que ele colocou ali no início do governo, infelizmente foi o quadro menos técnico, porque o Mandetta é um político há muito mais tempo já do que ortopedista, que nem era especialista nessa área, e se mostrou na pandemia alguém muito politizado. Ele fazia aqueles discursos infindáveis nas coletivas de imprensa, falando da infância dele, ele estava num palanque. Então ali, eu acho que o Bolsonaro tinha todo o direito de desconfiar que esse quadro não era técnico. O que não dava o direito dele bancar ele como se fosse o cara técnico. Ele não é também. Então ele devia escutar tudo e todos. Essa narrativa de gabinete paralelo, para mim, é furada. Numa crise dessas, você tem que escutar todo mundo. E a gente sabe que tem médicos sérios que estão defendendo um caminho de tratamento. Agora, ele não devia ter virado garoto propaganda de remédio, ele não devia ter feito campanha para certas coisas ou agido criando mais confronto. Eu acho que ali era uma hora de união e lembrar que o inimigo é comum, que é o tal do vírus. Eu acho que houve um uso político muito escancarado dos seus adversários também, do governador de São Paulo, João Dória. Muita gente viu ali uma chance de politizar ou de roubar. Porque aí você justifica com base na pandemia, compra sem licitação, esse consórcio Nordeste aí que gastou 50 milhões No dia que vier a conta da pandemia, a gente vai descobrir que muito prefeito e governador fez merda. Isso muita é fato. coisa aconteceu. Isso não tem a ver com o Bolsonaro, Então, isso tem a ver com o brasileiro, é filha da puta. Não, e tem a ver com o clima. Aconteceu em outros países. Sim. A Alemanha teve escândalo. Por quê? É um clima propício para você roubar. Porque você justifica, na urgência da ação, você justifica atropelar critérios de controle. Então, assim, eu desde o início falei isso. A pandemia é o melhor amigo do corrupto. Entendeu? Então, o presidente, eu acho que ele errou muito. Ele acertou em outras coisas. Por exemplo, ele acertou em bater na tecla de que não é só saúde. Porque muita gente fez um discurso, a economia fica para depois, hashtag, fica em casa, quarentena gourmet. Porra, o Brasil, cara, a gente sai aqui em volta, a gente vê. Entendeu? O Brasil é um país de pessoas que trabalham de dia para comer de noite. Você não pode ficar fingindo que você está na Suíça. E todo mundo fazendo esse discurso, entendeu? O jornalista fazendo isso. E o presidente soube se posicionar desde o início em relação a esse duplo mandato. Saúde e economia. Ele acertou nesse aspecto. Agora, errou na postura. Na postura pessoal. Mais do que ele lida mal com a parada, isso, né? Isso, lida muito mal. Faltou ali um pouco mais de serenidade. Você manteria algum apoio ao Bolsonaro ou se viraria contra caso, embora... Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Carlos Jordi para você. Porque a gente sabe que a rachadinha é uma praxe. A gente sabe disso. Sim. Qualquer pessoa do meio, sim. bem informada, sabe. No PT está no estatuto. Como todos nós sabíamos do mensalão. Sim. A gente só não tinha um nome para dar para isso. Sim. Todo mundo que conhece político, que sabe de bastidor, sabia do mensalão há 15 anos. E aí estourou. E aí agora a rachadinha estourou. A gente sabe que é um padrão. Por ser um padrão, para você, passa batido ou se o Bolsonaro tiver envolvido numa rachadinha, corrupto, eu quero fora? Depende. É uma pergunta capciosa e difícil de responder. Depende pelo seguinte, eu tenho algumas coisas em relação ao meu trato com a política. Primeiro, eu não sou romântico. Então eu sei que a política é a arte do possível e é a escolha, sim, do menos pior. Eu acho que você levar idealismo demais para a política, você está fadado a se dar mal ou pior, ou ser um jacobino tipo Robespierre, que era o incorruptível e degolou todo mundo e acabou degolado na Revolução Francesa. Então, política é o que é, não é lugar para romântico. Né? Segundo aspecto disso, né? Eu tenho senso de prioridade e senso de proporção. Você viu aqui um pelo no ovo. Rachadinha, como você mesmo colocou, putz, é uma prática comum, o PT tem até no estatuto, todo mundo devolve 10% do salário para o partido, e eles faziam ali por fora, ao que tudo indica. Putz, isso é ruim, tem que condenar. E tem que pagar um preço. Eu acho que tem que até no limite, se um dos filhos tivesse que ir preso, tem que ir preso, eu não estou nem aí. Agora, todo mundo jogou a lupa no Flávio, no Queiroz
era o 17º nome ali do COAF que identificou. O primeiro nome era um tal de André Siciliano do PT, que movimentou 50 milhões. E ninguém falava. Ele, 1.200.000. Então, assim, se todo mundo vai lembrar que a rachadinha é um crime só para atacar o Flávio e depois, no momento seguinte, esquecer que é um crime, eu não topo esse jogo. Porque esse é um jogo pérfido, esse é um jogo sujo. Entendeu? Então não tá melhorando o país. Vamos brigar contra todas as Não tá rachadinhas. melhorando o país esse jogo. Esse jogo é um jogo canalha. Então, assim, meu ponto sempre foi esse. Então rachadinha agora virou motivo para isso. Vamos tratar todo mundo igual. Vamos começar, então, a limpar. Agora, tem outro ponto também. Isso serve pro cara que vira e fala assim, pô, você já deixou alguma vez na vida você deu cervejinha pra policial em blitz? Aí o cara fala assim, putz, já. Então você não pode reclamar do Lula. Isso é uma estratégia também muito comum de você virar e falar, você é santo? Não, você não é santo. Então você não pode falar do estuprador de criança. Não, calma aí. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Então, assim, quando você vira e fala assim, 1000 dias de governo sem corrupção. Mas e a rachadinha? Primeiro, rachadinha não foi nesse governo, ao que tudo indica, foi no gabinete como deputado do Flávio, né? Uma prática comum. Você está dizendo então que tanto faz, está passando por... Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, você está comparando alho com bugalho. Você está comparando laranja com banana. Isso não é exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Eu estou dizendo para você que nós estamos há 1000 dias de governo sem corrupção, no governo federal. Se você buscar que o Bolsonaro é igual ao Lula, porque no gabinete do filho dele, que talvez ele esteja envolvido, teve rachadinha, isso para mim é uma forma de você desviar do assunto. Agora, se você virar e falar assim, tá lá o batom na cueca, você quer uma punição? Eu quero. Eu quero uma punição. A todos que tenham praticado malfeitos, né, ou corrupção, desvio de recurso público. Eu quero melhorar a política brasileira, sem a pretensão de achar que vamos virar a Suíça da noite pro dia, porque isso é perigoso também. O quanto que a gente hoje pode cobrar do governo Bolsonaro, reformas, economia, condição do país, etc., tendo tido um ano, 20 meses, né, praticamente, parado. Porque na minha cabeça é confuso. Quando alguém me pergunta, fala assim, Rica, tá bom? Na minha avaliação leiga, eu falo, não tá bom, né? Mas tem uma pandemia, né? Mas, caralho, como é que eu vou saber se estaria bom ou não? Porque o quanto você tira dessa análise 20 meses nessa situação? Tem duas coisas aí. Tem a pandemia, e aí eu dou um exemplo, olha pro lado, olha pra Argentina, que a nossa imprensa está fingindo que não existe. Porque o Fernandes seguiu o lockdown, a ciência, segundo eles, né? Foi o lockdown mais rigoroso da vizinhança toda, e os números são horrorosos na Argentina, econômicos e da pandemia. Né? Então foi um caos, a Argentina é um caos em todos os aspectos e por isso que a nossa imprensa finge que ela não existe, até porque o Lula apoia o governo e o governo apoia Lula. O Fernandes faz L de Lula direto. Então a pandemia é o principal fator, o mundo todo ficou de joelhos e isso não pode ser tirado de nenhuma equação. E o mais bizarro que a gente vê é a turma que falava a economia fica para depois... Agora só falar de economia como se não existisse a pandemia. Eu reclamei do preço de uma passagem outro dia, falaram pra mim, o seu presidente, eu falei, mas gente... Tem uma pandemia. Agora, tem um outro aspecto além da pandemia. Eu queria ter viajado. Mas além da pandemia tem um outro aspecto, que é a questão das sabotagens todas do Congresso. O Rodrigo Maia antes, agora mesmo tem o Alcolumbre, por exemplo, não leva para plenário a indicação de ministro do Supremo do presidente. É prerrogativa dele. 3 meses já, cara, o cara tá de sacanagem. Agora, tem um boicote aí do sistema, né? Agora, isso de alguma maneira... Né, é culpa do presidente? Bom, se ele fosse corrupto e azeitasse a máquina, tudo passava conforme era antes no quartel de Abrantes, né? O Lula, o PSDB, eles pagavam o preço dessa democracia de coalizão aí que temos. O Bolsonaro está tentando fazer diferente, é o que tudo indica, e está pagando um preço alto por isso. Agora, óbvio que também tem a ver com a postura dele, de criar conflito o tempo todo. Se ele tivesse algum tipo de tranquilidade maior para identificar as prioridades e focar nelas, talvez a gente já tivesse uma reforma administrativa, talvez a gente tivesse avançado mais nas privatizações. Qual que é o maior erro do governo Bolsonaro até agora? Boa questão. Para não falarem que você só defende. Faz uma crítica dura pro governo questão. Bolsonaro. Me parece que o maior erro do Bolsonaro seja uma visão militarista que ele tem de guerra o tempo todo, né, de conflito o tempo todo. Ele gosta nós de conflito, contra né, eles, cara? que o Lula também tem. O Lula também criou esse nós contra eles no Brasil. O Bolsonaro tem. E ele nunca soube construir pontes. Esse é o maior erro. O Bolsonaro é alguém que implode pontes. Ele implode pontes. Né? Então, basta dar um exemplo. Né? Eu, quando comecei a criticar mais, né, eles e tudo mais, o Eduardo Bolsonaro veio a público falar que eu quebrei o banco que eu trabalhei quando era do mercado financeiro. Eu era estagiário de 21 anos na época lá no banco.
teve nada a ver com a minha área, a quebra do banco e tudo. Então, eles estão sempre assim, se você desviou uma vírgula, eles estão tentando identificar o seguinte, você é leal ou não? Leal a quê? A princípios? Não, leal a eles. Se você é leal a eles, tudo bem. Se você mostra que você é independente e faz críticas, você pode ser a qualquer momento parte do inimigo. Então, essa postura, ela serve para disputar uma eleição, para deputado, ela serve para governar um país. Eles tinham que ter entendido que o jogo mudou. Eles venceram. Bolsonaro é o presidente de 210 milhões de brasileiros. Então, não saber ter feito essa mudança de postura, para mim, é o maior erro dele.